Você já teve algum sonho com o arrebatamento da igreja? Se sim, esse vídeo é para você. Mas se não, esse vídeo também é para você. Pois o Senhor Jesus está convocando os seus escolhidos. Olá, eu sou o presbítero Araújo e eu tenho a missão de alertar o povo de Deus sobre a volta do Senhor Jesus e também sobre batalhas espirituais, com urgência, porque sabemos que o Senhor Jesus está às portas. Se você já teve um sonho com a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja, nesse vídeo você vai saber o porquê o Senhor lhe deu ou permitiu você ter esse sonho. Faço um pedido a você, não rejeite esse alerta, esse aviso que eu trago para você, porque se você abraçar, se você entender este alerta, você será ajudado e você poderá proteger e ajudar os teus parentes, os teus amigos, aqueles a quem você ama. O que estou fazendo é uma ordem do Senhor que me mandou compartilhar essa reflexão com seus escolhidos, pois breve ele virá. Agora, se você abraçar esta visão, esta revelação na palavra de Deus, algo poderoso vai acontecer na sua vida e no meio dos seus. Haverá um tremendo despertar de Deus na sua casa e a proteção do Senhor estará sobre os teus, sobre a sua vida, sobre os teus parentes, sobre tudo que diz respeito a você, escolhido de Deus. Eu quero começar com um versículo bíblico que se encontra no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, nessa reflexão, que diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu quero fazer uma conexão desse versículo para nós começarmos a nossa reflexão. Eu quero ler Mateus 24, versículo 37, 38 e 39. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos fazer uma reflexão sobre esse sonho que você está tendo, e se você ainda não tem, que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que te visite à noite. Mas esses que estão tendo este sonho, têm uma conexão sim com a vinda do Senhor, porque o Senhor está alertando os seus escolhidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Senhor Jesus, ele vai fazer comparação da vinda dele com os dias de Noé. Por isso que eu estou trazendo Joel, porque muitas pessoas, vários vídeos nesta plataforma têm subido aqui e são testemunhos de que muitas pessoas estão sendo visitadas pelo Senhor em sonhos sobre a vinda do Senhor Jesus. E o que foi que aconteceu com Noé, se não foi a mesma coisa? Pois Deus decidiu revelar seus planos para Noé. Então vamos fazer a ligação de Gênesis 6, 7 e 8, os capítulos, com o que o Senhor Jesus acabou de dizer aqui em Mateus 24, versículo de número 37, 38, 39. Vamos ver as características de um escolhido para o livramento. As características para um homem ser guardado daquilo que vai vir. Por quê? Porque o Senhor está trazendo o exemplo do dilúvio com a sua vinda. Se você é um homem ou uma mulher espiritual, você vai entender que essa mensagem, essa reflexão é de muita valia para a sua salvação, para a sua proteção, e você vai entender o seu valor como mensageiro. Você vai entender o valor que tem esse sonho que você recebeu da vinda do Senhor Jesus.
Amém? Então, Gênesis 6, eu fiz algumas anotações aqui e quero compartilhar com você as características de Noé. Em uma geração toda corrompida, Deus olha e encontra um homem, Deus enxerga um homem e acha graça, se agrada desse homem chamado Noé. Por quê? Porque Noé tinha algumas características que agradaram a Deus, e é dessa forma que os escolhidos do Senhor, que estão tendo visões, revelações, sonhos sobre a vinda do Senhor, esses precisam ter, tá? Então vamos lá, eu quero compartilhar com você o que está escrito aqui. Gênesis 6, 7. Guarde o versículo sempre. Guarde o número 7, porque é o número da perfeição, é um número profético. Porque Deus livrou Noé. Como Deus falou com Noé? Nós sabemos que até aquele período a palavra de Deus não era como o tempo, não era como o tempo dos profetas. Deus se revelava por meio de visões, de revelações, não era pelas palavras em si, nesse período não. E aqui eu acredito, quero conjecturar, eu acredito que Deus se revelou para Noé em sonho e revelou a Noé os seus planos. No versículo 7, ele diz a Noé que vai desfazer de tudo que existe sobre a terra. Ele vai destruir tudo que existe sobre a terra. Ele se revela para Noé, alerta Noé sobre seus planos. Deus está compartilhando os seus projetos com Noé. Mas é muito grave, não é não? Um aviso desse? É grave. Porque Deus livrou Noé. Deus livrou Noé, no versículo 8 diz, Deus se agradou de Noé. Deus achou graça, preste atenção. Em uma geração toda corrompida e perversa, havia um homem que se manteve íntegro com o temor de Deus. E essas características vão ser reveladas para você agora. Deus avisa a Noé 2 vezes sobre a destruição da terra. Versículo 13, ele diz, o fim de toda a carne é vindo perante mim. Olha, Deus alerta Noé 2 vezes, creio que em 2 sonhos, mas Deus se revela e diz para Noé, Noé, é sério o que vai acontecer. É grave, Noé, o que vai acontecer. A terra está tomada de violência, de injustiça. A terra está tomada pelo mal. Eu preciso desfazer a terra. Mas está aqui onde Deus se revela para Noé com um propósito. Noé, tu tem me agradado e contigo eu faço uma aliança. Guarde isso. Contigo eu faço um pacto. Por isso, Deus escolheu Noé. Veja as características agora de Noé, que agradaram a Deus. Por isso, Deus se revelou para Noé e lhe avisou em sonho. Ele mandou preparar uma arca para livramento seu e de sua família. Deus não se revelou para você em sonho sobre a vinda do filho dele em vão. Deus está dizendo para você, como disse para Noé, se você tem me agradado, se você não está se corrompendo, se você não está praticando a injustiça, a violência, se você não está de forma alguma conformado com esta geração perversa, eu faço um pacto contigo. E eu creio que você já fez uma aliança com o Senhor Jesus. A Brit Hadashah, a nova aliança. Se você fez, esse é um dos motivos que você está recebendo esse sonho, essa visão. Mas alguém pode dizer, mas eu ainda não sou servo de Deus, eu ainda não fiz aliança com Cristo. Mas o Senhor está lhe chamando para fazer esse pacto com Ele, essa aliança com Ele, porque muito em breve haverá um evento que vai superar o dilúvio. Já houve esse evento que foi a destruição da primeira terra. E o segundo evento será a vinda do Filho do Homem. Então vamos agora para as características de Noé. Primeiro, Noé era um homem que agradava a Deus. Segundo, Noé era obediente, como diz no versículo 22 do capítulo 6. Noé fez tudo o que Deus mandou. Terceiro, Noé era justo diante do Senhor naquela geração. Capítulo 7
versículo 1. Noé era justo. Então preste atenção, Noé agradava a Deus, Noé era obediente a Deus e Noé era justo diante daquela geração, era justo diante do Senhor. E quarta característica, Noé fez conforme Deus tinha dito. Noé fez tudo conforme Deus tinha dito. Capítulo 7, versículo 1 de Gênesis. Agora vamos ver uma curiosidade interessante aqui, lembrando do número 7 que eu lhe pedi. É uma curiosidade. No capítulo 6, versículo 7, Deus revela para Noé os seus planos de destruir a terra. No capítulo 7, versículo 1, Deus manda Noé construir uma arca. No capítulo 7, versículo 7, Noé entra na arca. E no capítulo 8, versículo 4, a arca repousa no 7º mês, no dia 17 do mês. Preste atenção. Agora, deixa eu me voltar para o que Jesus disse. Porque a vinda do Senhor será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E Gênesis diz que quando Noé entra na arca, a porta se fechou. Estamos vivendo os dias de Noé. Estão comendo, estão bebendo, estão plantando, estão casando-se, estão vendendo. A vida parece correr normalmente, assim como no tempo de Noé. Mas observe, enquanto Noé está construindo a arca, a Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça. Ele também precisava trabalhar, ele também precisava cuidar da sua família. Porém, havia um alerta em seu coração. Ele não deixava que a normalidade tomasse de conta do seu ser, porque por mais que tudo parecia normal, ele sabia da urgência de preparar a arca. Ele sabia da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, porque futuramente viria o dilúvio e haveria de se estabelecer o plano de Deus, que era destruir a terra. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Você já tem aliança com o Senhor. Você vai continuar trabalhando. Você vai continuar cuidando da sua família. Mas em primeiro lugar, se você recebeu esse sonho, essa revelação, prepare-se. Busque ao Senhor. Porque olha só os benefícios, a vantagem. Olha a bênção de obedecer o que o Senhor está mostrando. Deus mostrou o dilúvio a Noé. Deus está mostrando a você a volta do filho dele. Quais foram os benefícios que esta visão trouxe para Noé? Livramento para ele e livramento para a sua família. Noé passou o sonho, passou a revelação para os seus entes e eles ajudaram a construir a arca. Para você agora. Não pare de pregar, não pare de anunciar. Se Deus lhe deu esse sonho, fala para os teus. Não precisa viajar ao mundo lá fora para anunciar. Começa na tua casa. Tenha misericórdia dos teus. Avisa o teu pai, a tua mãe. Avisa o teu esposo dos teus sonhos, do que Deus te mostrou. Que o filho dele está vindo. E eles vão despertar. Quando você entender que a palavra de Deus está se revelando para você também em sonho, como foi com Noé, você vai entender que há uma urgência. Não se cale, não se corrompa, seja obediente, como disse a palavra, como disse Deus de Noé. Um homem que temia, um homem que praticava a justiça, um homem que agradava a Deus. Não se importe com o que vão dizer, com o que vão falar de você. Você também já está dentro da arca, a porta só falta se fechar. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a porta, e a porta vai fechar. Você precisa entender isso. Se você recebeu esse sonho, você não pode se cansar de alertar os seus amigos. Alerte, porque isso é sério. Haverá uma grande angústia e sofrimento e dores para aqueles que ficarem aqui, como os dias de Noé. Porque com certeza muitos, quando começaram a cair as gotas de água do dilúvio, quando as águas começaram a brotar, eu lhe garanto, muitos se desesperaram para entrar naquela arca, mas não puderam entrar na arca. A porta Deus fechou. Por mais que Noé tivesse misericórdia de ouvir os gritos dos seus vizinhos,
de ouvir o clamor dos seus amigos, mas ele não podia fazer mais nada, porque o próprio Deus fechou a arca por fora. Assim será na vinda do Senhor. Assim será da mesma forma. Por isso que é urgente você entender que esse sonho que Deus lhe deu é lhe alertando para você se preparar, para você alertar os que estão aí contigo, para que eles se preparem também. Porque a ciência prova, sim, que houve um dilúvio. Muitos não acreditavam em Noé, mas a sua família acreditou. Mas o interessante não é só anunciar, não é só pregar, é viver, é buscar praticar a justiça, praticar a santidade, praticar a obediência, o temor do Senhor. Não é só ir à igreja, não é só cantar um hino, não é só pregar, não é nada disso. É muito mais do que isso, é uma preparação interna, externa e para com os demais. Se você teve esse sonho, não esqueça, o Senhor está te dando a missão. A arca é o Senhor, a arca já está construída. Você só precisa alertar que a porta vai fechar. A porta dessa arca vai fechar. Convide para o culto, convide alguém para uma oração, leve o alerta, leve a urgência. Você não pode ficar só para você o sonho que Deus lhe deu. Eu tenho certeza que o Senhor lhe chamou para que você alertasse. Porque como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. A urgência desse sonho que Deus lhe deu. Faça o que o Senhor está mandando. Faça, porque eu tenho certeza que o benefício será. Pode ser que toda a tua família seja alcançada. Pode ser que não. Mas se pelo menos 1, 2, 3 entrarem contigo nesta arca, eles estarão protegidos. Eles estarão guardados do que vem aí, que é muito pior do que o dilúvio. Quero abençoar a sua vida com essa reflexão e desejo que a paz do Senhor esteja contigo. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva, compartilhe essa reflexão para que muitos venham despertar. Tem outros vídeos aqui que eu falo sobre experiências espirituais, de batalha espiritual e sobre revelações de sonhos que o Senhor me deu. Vai lá, assiste, seja edificado. Eu vou ficando por aqui e nós nos veremos no próximo vídeo, assim Deus permita. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.